Justiça e Você está no ar. Nesta edição vamos falar sobre o avanço no julgamento de crimes de homicídio pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. E você vai ver também um projeto de lei que permite às grávidas usarem as vagas nos estacionamentos. E mais, o trabalho da Justiça Eleitoral nas eleições gerais do Rio Grande do Norte. E este é também um dos assuntos da nossa entrevista. O convidado é o juiz Arthur Cortez, que integra a Corte do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Continue conosco. O Justiça e Você volta em instantes falando sobre vagas prioritárias em estacionamentos públicos e quem tem direito a elas. E no intervalo você confere os fatos que marcaram a Justiça Norte-Rio-Grandense nesta semana. Até já! O mês de setembro encerrou com a participação dos servidores e magistrados do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte em uma campanha em prol do Instituto Juvino Barreto. O abrigo, onde vivem cerca de 70 idosos, instalou um box na sede do TJRN, onde foram vendidas centenas de camisetas. O valor arrecadado será utilizado na construção de uma nova lavanderia do Juvino Barreto. O equipamento, orçado em R$ 119 mil, vai permitir ao abrigo de idosos a autossuficiência na lavagem das peças de cama, mesa e banho, além das roupas pessoais dos internos. Realmente surtiu assim, um efeito fantástico, até além do que nós esperávamos. Realmente foi muito gratificante. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte recebeu o selo A3P Verde do Ministério do Meio Ambiente. A comenda ministerial é conferida às instituições da administração pública com o objetivo de reconhecer e divulgar boas práticas de gestão baseada em conceitos de sustentabilidade. Recebemos com uma grata surpresa esse selo verde do Ministério do Meio Ambiente, reconhecendo que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte empreende ações por economia e sustentabilidade. Isso resulta num trabalho eficiente da nossa equipe, de todos nós que estamos engajados nesse processo de melhoria aqui da justiça, da prestação jurisdicional. Estamos de volta e o assunto agora são as vagas prioritárias nos estacionamentos públicos de todo o país. Assim como os idosos e os deficientes físicos, as gestantes também poderão ter vagas reservadas nestes locais. A proposta faz parte de um projeto de lei que tramita no Senado Federal. Na hora de estacionar o carro, a publicitária Marcele Cavalcante sempre procura encurtar a distância entre a vaga e a porta de entrada do estabelecimento. Aos 6 meses de gestação, a futura mamãe conta que fazer longas caminhadas já não é uma tarefa tão fácil. A gente vai perdendo um pouco da mobilidade, vai ficando mais lento. Não que você não consiga fazer, você consegue fazer tudo. Agora tudo mais um pouco no seu tempo, porque lhe cansa mais, você não tem mais a mesma disposição, tem a mesma saúde, mas não a mesma disposição. Vai tudo um pouquinho mais devagar. Esses sintomas que dificultam a mobilidade são comuns entre as grávidas, especialmente a partir do 6º mês da gestação. É o que explica este obstetra. Primeiramente, em termos de fisiologia, tem duas alterações importantes no corpo da mulher ligado à mobilidade, a questão do caminhar e da sua postura, que são as alterações hormonais inerentes à gravidez, que levam à frouxidão dos ligamentos e, com isso, tem uma certa mudança na sua marcha. Outra coisa que acontece é, pelo aumento do tamanho do útero, a alteração do centro de gravidade, muda a postura da paciente para ela poder, da gestante, para ela poder se equilibrar. Vagas como esta, destinadas a portadores de necessidades especiais ou aquelas exclusivas para idosos, também poderão beneficiar as mulheres grávidas. Isto deve acontecer caso seja aprovado um projeto de lei suplementar que tramita atualmente no Congresso Nacional. A proposta é estender o direito às vagas especiais em estacionamentos públicos para gestantes a partir do 6º mês de gravidez e mulheres que tiveram bebês há menos de 30 dias. O projeto também aumenta para 2 o número mínimo de vagas especiais que devem ser reservadas no estacionamento. Com certeza será um benefício muito grande, porque às vezes você está num estacionamento no supermercado, já vem
lenta, já vem com compras e precisa pelo menos ter uma acessibilidade mais rápida que você não tem. E inclusive no início da gestação a gente se questionou, eu e meu esposo, porque será que a gente pode usar a vaga já que é preferencial? Aí, pelos desenhos, pela própria simbologia da placa, a gente não usava, mas vai nessa dúvida, você tem o direito no ônibus, você tem o direito em fila, e por que também não tem estacionamento? O projeto de lei tramita em caráter terminativo e aguarda apenas o voto do relator na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal. Usufruto vidual é o direito que tem o cônjuge casado em regime que não o da comunhão universal e que fica viúvo de usufruir dos bens deixados como herança pelo falecido enquanto durar a viuvez. O usufruto vidual é conferido pelo parágrafo 1º do artigo 1611 do Código Civil e busca salvaguardar o mínimo necessário ao cônjuge que não possui quinhão na herança do falecido. Ao casar-se novamente, o direito fica extinto. O Justiça e Você fala agora sobre o avanço no julgamento de crimes de homicídios pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. O estado ficou entre os 10 tribunais estaduais do país com melhores índices de cumprimento das metas estabelecidas pela Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública, a ENASP. Um grupo formado por juízes se empenhou para acelerar e destravar processos que estavam em trâmite há mais de 6 anos no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. O resultado é que mais de 52% dos crimes de homicídios denunciados à Justiça Potiguar até 31 de dezembro de 2009 já foram julgados. Esforço concentrado, de todos os magistrados criminais para priorizar esses julgamentos, dos crimes contra a vida. O avanço no julgamento de homicídios atende às metas da ENASP, a Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública. A primeira delas é a meta 4, que estipula a realização dos julgamentos de todas as ações penais de homicídios anteriores a 2008. A outra é a meta 3, que determina que todas as ações penais de homicídios propostas até o final de 2009 recebam pelo menos a sentença de pronúncia, que é a que antecede a fase do tribunal do júri. No início de 2014, 622 processos se enquadravam nos parâmetros das metas. Mais de 320 deles já foram julgados e até o final deste ano, o TJRN pretende cumprir pelo menos 80% das metas ENASP. Estamos entre os 10 primeiros colocados, E até o final do ano nós vamos nos aproximar dos primeiros lugares. No próximo Encontro Nacional do Poder Judiciário, que vai acontecer em Florianópolis nos dias 10 e 11 de novembro, devem ser definidos novos parâmetros das metas ENASP. E vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes falando sobre o trabalho da Justiça Eleitoral no Rio Grande do Norte nas eleições 2014. Aproveite este tempo para conferir as imagens do Poder Judiciário Potiguar na nossa página no Instagram. Comente, interaja conosco e compartilhe nossas postagens em @TJRNOficial. O Justiça e Você volta já. De volta com o Justiça e Você, falando agora sobre as eleições 2014 no Rio Grande do Norte. Os bastidores das eleições são o tema da reportagem especial desta edição. Nossa equipe acompanhou o trabalho realizado por juízes, desembargadores e servidores no dia do pleito para garantir a legitimidade, a transparência e a segurança do nosso voto. O resultado você confere agora. A cada 2 anos é preciso decidir quem vai representar a população. No Brasil, isso só é possível por meio do voto, obrigatório aos cidadãos entre 18 e 65 anos, e um direito do qual Dona Jandira não abre mão.
Temos que escolher nossos representantes e com a responsabilidade de escolher bem nossos representantes, os governantes e os representantes parlamentares. Mas o voto é apenas uma das etapas do processo de eleições. O trabalho da Justiça Eleitoral começa bem antes do dia da votação e vai além do momento da apuração. O orçamento empregado no pleito deste ano no Rio Grande do Norte foi de quase R$8.300.000. Mais de 30 mil pessoas, entre servidores do Tribunal Regional Eleitoral, mesários, supervisores e técnicos de urnas, atuaram no dia da eleição. Nas sessões eleitorais, o trabalho delas começou na véspera da votação. O trabalho, na verdade, inicia no sábado. No sábado são fixados cartazes nos colégios eleitorais e são montadas as sessões eleitorais. Que além dos cartazes tem a montagem da cabine de eleição e a colocação da urna eletrônica. Mais de 8.500 urnas eletrônicas foram deslocadas para as 69 zonas eleitorais do estado. Muitas delas preparadas para receber pela primeira vez o voto biométrico. Praticamente metade do eleitorado norte-riograndense foi identificado pela impressão digital. A novidade gerou filas e levou o TRE a estudar maneiras de agilizar o processo eleitoral. Em alguns casos, não estão sendo reconhecidas as biometrias dos eleitores. Num percentual, acredito que chega em alguns casos de 10%. Então, isso a gente vai apurar para ver se é uniforme, se é em todas as seções do Estado, para que no segundo turno a gente possa, pelo menos, se planejar melhor e para que essas filas diminuam um pouco e o eleitor fique mais confortável na hora de votar. Na sede do TRE, uma sessão plenária reuniu os juízes durante todo o período da votação. Eles permaneceram em regime de plantão, da abertura até o fechamento das sessões eleitorais. A finalidade é na possibilidade de uma ocorrência de alguma prisão e haja um habeas corpus. E é bem verdade que esse habeas corpus ele é distribuído para um dos juízes e ele pode decidir monocraticamente, ou seja, sozinho. Mas considerando que dessa decisão sozinha pode haver recurso para o tribunal, nós estamos já aqui a postos. Graças a Deus, no dia de hoje, nós abrimos e estamos reabrindo para encerrar sem nenhuma ocorrência. O Ministério Público Federal também tem participação relevante no processo eleitoral. Ele é um dos responsáveis pela fiscalização e combate aos crimes. Nessas eleições, poucas infrações e irregularidades foram registradas pela Procuradoria Regional Eleitoral, que considerou o processo no estado tranquilo. Ocorreu dentro do esperado, não temos ocorrências criminais de ilícitos eleitorais que pudessem comprometer de forma alguma o pleito. Ocorreu tudo dentro da normalidade, alguns ilícitos foram constatados, algumas prisões realizadas, mas nada que pudesse pôr em descrédito a lisura do pleito. O trabalho de apuração é ágil. Por meio de uma rede virtual privada da Justiça Eleitoral, os computadores do TRE recebem os votos computados pelas urnas eletrônicas. A contagem geral é feita em cada estado e encaminhada ao Tribunal Superior Eleitoral, que publica as informações na internet em tempo real. E os trabalhos da Justiça Eleitoral não param. Além do segundo turno, começaram também os preparativos para dar posse aos já eleitos. No segundo turno, nós vamos montar toda a estrutura que nós montamos para o primeiro turno. Mais ou menos até 19 de dezembro é que a gente diz, finalmente, encerramos com a diplomação dos eleitos. Vamos saber mais sobre este assunto com o nosso convidado de hoje, o juiz eleitoral Arthur Cortez. Doutor Arthur, é um prazer tê-lo conosco. Prazer é todo meu, estou à disposição para se vier necessário. O senhor, como presidente da comissão de apuração, que balanço o senhor faz desse primeiro turno? Balanço extremamente positivo. A gente teve alguns problemas localizados de falha em urna. Nós tínhamos mais de 6.600 sessões eleitorais funcionando. Tivemos cento e poucas falhas em urnas que foram substituídas. Tinha uma reserva de contingência de mais de 600 urnas. Houve algum problema em relação a uma urna só dentro dessas 660 e poucas, 6.600 urnas foi em Santo Antônio, que tivemos que fazer uma apuração manual. Algumas dessas falhas não dependeram de nós, porque se deve a problemas não somente técnicos, mas de queda de energia, mas que foram prontamente resolvidos, e situações pontuais localizadas em 3 sessões onde houve um retardamento no andamento das filas e por isso que atrasou o resultado final. Nós saímos lá do Tribunal Eleitoral de
1h da manhã, mais ou menos. Falando sobre esse retardamento no andamento das filas, houve uma reclamação muito grande em relação à biometria, que teria provocado filas enormes. A que o senhor atribui isso? Em primeiro lugar, a biometria, eu acho que como a vida, tudo é um processo de escolha. O Tribunal Superior Eleitoral optou, pugnou, em atender aos reclamos da sociedade em favor da segurança do processo eleitoral. Então, a biometria é a segurança do processo, na medida em que o cidadão que vai votar coloca as suas próprias digitais e tem de ser previamente cadastrado dessa forma. Lógico, todo processo novo exige uma adaptação. O eleitor não estava adaptado a esse sistema de votação e a mesa receptora também não estava adaptada a esse sistema de votação. A isso se acresce o fato de nós termos tido 6 votações: deputado estadual, deputado federal, senador, governador, presidente, melhor dizendo, 5 votos, o que termina por naturalmente retardar um pouco o processo. O fato é que, apesar de tudo isso, apesar de toda essa dificuldade em adaptação ao sistema novo, a uma ideia nova, a um procedimento novo, nós terminamos no horário que habitualmente terminaríamos em relação tão somente ao processo eleitoral sem a biometria. Diante dessa perspectiva, então, o segundo turno vai ser mais rápido a votação? Porque a eleição se coloca entre 2 candidatos. Então, nós temos 2 candidatos a presidente da República, um candidato e uma candidata, e 2 candidatos a governador. Então, o eleitor vai mais decidido em quem quer votar. O eleitor tem menos tecla para, melhor dizendo, para utilizar. Para utilizar. Quem trabalhou no primeiro turno deve ter mais também uma precisão e uma prevenção sobre alguns problemas que ocorreram e que não ocorrerão mais, creio eu. De par com isso, onde o Tribunal Eleitoral teve qualquer problema por uma urna, por queda de energia, ou por retardo no treinamento para a recepção do voto pelo sistema biométrico, nós já fizemos um treinamento com todas essas situações localizadas e acredito que esse treinamento vai redundar em um proveito melhor no dia da votação. Doutor Arthur, sempre fica aquela dúvida recorrente: quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo? Que orientação o senhor dá ao eleitor? Pois é, essa é uma pergunta bem interessante. Em municípios em que foi realizada a biometria, quem não votou no primeiro turno, quem não fez a biometria, consequentemente, não votou no primeiro turno, não votará no segundo turno. Mas pode ocorrer, por exemplo, que o cidadão tenha feito a biometria e não tenha podido ir votar, por um problema de saúde ou porque fez uma viagem, coisa dessa natureza, mas fez a biometria. Então, esse vai poder votar no segundo turno. Em locais em que não houve a biometria, esse problema fica mais fácil de resolver. O cidadão pode votar no segundo turno. O fato é que a biometria, para além da questão da segurança, ela processou em mais de 1.050.000 eleitores que a fizeram, uma revisão no eleitorado. Por isso é que quem fez a biometria, quem não fez a biometria não pode votar. Porque nos locais em que ela foi feita, se processou uma revisão do eleitorado. Um novo título, inclusive. Um novo título, inclusive. Agora, quem fez a biometria e, por um motivo ou por outro, não compareceu, pode comparecer na segunda volta. Até porque ele está cadastrado, né? Até porque está cadastrado no sistema. Doutor Arthur, muito obrigada por ter vindo e até a próxima. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de falar para os telespectadores em nome do nosso tribunal, do TRE.
E o Justiça e Você volta na próxima semana. Mas nas nossas páginas, nas redes sociais, você continua acompanhando as principais notícias do Poder Judiciário. Pela internet, você pode também rever o programa, deixar comentários e sugestões de temas para as nossas reportagens e entrevistas. Queremos saber o que você gostaria de assistir no Justiça e Você. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.